Na aula anterior, nós estávamos instalando o Microsoft Visual Studio e ao final da instalação, mostrei para vocês que dentro do ambiente IDE nós podemos desenvolver várias linguagens de programação. Cliquei no menu File, New Project e escolhi o compilador ou a linguagem visual C++. Quando encerrei a explicação do que estávamos colocando na aula anterior, cliquei no botão OK. Como eu estava no Visual C++, ele teve a necessidade de instalar o template para este compilador. Portanto, nesta sequência desta aula, vou terminar de fazer a instalação deste template, ok? Vamos então para o encerramento da instalação do Visual Studio com a instalação dos templates do Visual C++. Ao final, quando eu cliquei OK, ele apareceu com esta tela instalando o Visual C++ 2015 para o ambiente Windows Desktop. Vou clicar no botão Install. Como nós estávamos na opção para o Visual C++, ele acrescenta a necessidade da instalação de algumas informações adicionais. Então ele está fazendo isto agora. Então eu retomei o processo em que nós estávamos fazendo a instalação e eu havia escolhido o Visual C++. Ele está inicializando a configuração deste ambiente de desenvolvimento que é para nós compilarmos a linguagem C. Ele diz que pode restartar, reiniciar a máquina. Vamos seguir em frente. Update. Deseja permitir que o aplicativo faça alterações no seu computador? Diremos que sim. Veja então que ele agora está pedindo, está solicitando, ou seja, ele está fazendo a instalação dos templates relativos ao Visual C++, ao compilador Visual C++. Lembrando que nós estávamos na instalação do Visual Studio e tínhamos escolhido no menu File New Project, aonde eu estava analisando as várias linguagens de programação existentes dentro deste ambiente e eu escolhi a Visual C++. Ao clicar OK para a sequência, ele pediu para instalar os templates relativos a esta linguagem. Então, estamos dando sequência na instalação do Visual C++. A linguagem de programação que nós vamos trabalhar é a linguagem C. E eu vou utilizar, então, o compilador Visual C++, que é o mesmo compilador que pode ser usado para a linguagem C, já que vamos trabalhar com o padrão ANSI da linguagem. ANSI é um padrão americano, uma empresa americana do tipo ABNT aqui no Brasil, que faz com que determinados padrões sejam utilizados pelas empresas. Como várias empresas resolveram fazer compiladores para a linguagem C, houve necessidade de fazer um padrão. E aí então eles padronizaram a linguagem C baseado no livro de Kerling e Rich, que foram os criadores da linguagem C, lá pelos idos de 1972, nos laboratórios Bell, nos Estados Unidos. É uma linguagem que eles se basearam na linguagem BCPL, e eles então deram o nome de linguagem C. Depois, com o decorrer do avanço dos sistemas operacionais, porque em 1972 nós tínhamos o sistema operacional CP/M. Era um sistema operacional anterior aos computadores que existiam nos idos de 1972,
que era o sistema operacional DOS. Depois, com o decorrer da evolução dos computadores, tivemos também a possibilidade de estar trabalhando com o Windows. O Windows só surgiu porque as máquinas evoluíram. Porque se os computadores não tivessem evoluído, nós não teríamos a possibilidade de usar o Windows. Quando o Windows surgiu, existia o sistema operacional DOS. E aí, então, dando a oportunidade de avançarmos em outras linguagens. Se nós fôssemos avaliar como se produzia software lá pelos idos de 1980, era uma tarefa bastante árdua. Não tínhamos computadores como se tem hoje. O poder de processamento de um computador hoje ele é extremamente grande. Na época nós tínhamos coisas bem arcaicas, mas conseguimos produzir. Por exemplo, a memória RAM era de 64 KB. Hoje você tem 8 GB, 4 GB de memória RAM. Imagina o que nós poderíamos fazer isto naquela época. Então, a Microsoft, com o ambiente Windows, facilitou com que um público maior pudesse utilizar os computadores. Esse sistema operacional tem esta vantagem. Bill Gates soube vender bem o produto dele, ganhando uma larga distância em relação a outros sistemas existentes na época. Então eu acredito que, mesmo que você tenha alguma opinião contrária a usar esse sistema operacional, a usar o Visual Studio, porque é um produto da Microsoft, gostaria que você revesse esses conceitos, porque você vai ser um desenvolvedor, você vai ser um programador de computadores, e você precisa saber usar todos estes ambientes. Então é importante que a gente saiba trabalhar. Então estamos fazendo aí, enquanto está ocorrendo esta instalação, estamos comentando algumas coisas relativas aos sistemas operacionais, a linguagem C, que se sobressaiu enormemente no mercado. E, como havia dito para vocês, ela foi criada em 1972 e a partir dali ela está sendo usada em larga escala. E houve necessidade, como falei, de padronizar a linguagem. E eles usaram então o livro que Kernighan e Rich fizeram sobre a linguagem C. Era um livro que tinha a definição da estrutura básica da linguagem. E aí o padrão ANSI utilizou esta forma de padronizar a linguagem C. Depois, com o ambiente Windows, surgiu a necessidade de fazer programas para este ambiente. Foi então que surgiu o Visual C++. O Visual C++ veio com o objetivo de criar as janelas padronizadas do Windows. Era bastante trabalhoso fazer estas janelas na linguagem C++. Razão pela qual a evolução da linguagem C++ surgiu o C#. O C# hoje, para produzir um programa para o ambiente Windows, fazer entrada, processamento e saída, é bastante simples. Então, é uma linguagem que vocês já devem estar pensando em estudar num próximo curso. Este curso que nós vamos trabalhar na linguagem C vai trabalhar com a técnica da programação estruturada. Ou seja, fazer as estruturas básicas de desvios condicionais, laços de repetição. Quando você for trabalhar na linguagem C, já vai ter que trabalhar com a programação orientada a objetos, com a técnica da programação orientada a objetos, que é um pouco mais complexa do que necessariamente a linguagem padrão básico. Mas todas elas, todas as linguagens precisam que você, programador, saiba utilizar as técnicas básicas da programação estruturada.
Muitos querem pular esta etapa, mas ela é a base. Ela é o padrão do algoritmo e da lógica de programação. Fazer desvios condicionais, simples, composto, encadeado, desvios condicionais de múltiplos casos, laços de repetição, com uma estrutura previamente determinada ou com uma estrutura indeterminada, trabalhar com vetores, matrizes, trabalhar com métodos ou funções. Neste caso, estamos trabalhando na programação estruturada, vamos chamar de funções. Na programação orientada a objetos, já chamamos de métodos, porque lá vai trabalhar também com classes. Então, é uma série de informações necessárias que nós precisamos estar absorvendo no decorrer do nosso treinamento como programador de computadores. Quando nós adquirimos a experiência numa linguagem, esta experiência nós levamos para as outras linguagens. Então é importante, cada linguagem que você aprende vai ter características diferentes. Existem muitos professores que levam os alunos direto a desenvolver páginas da internet. Desenvolver páginas da internet é ser web designer. Você está procurando, você vai estar trabalhando, programando para fazer páginas, ou seja, front-end para o usuário, para que ele possa usar, para que ele possa visualizar. Mas no back-end, por trás disso tudo, há uma série de técnicas básicas que você precisa saber. E é o que nós vamos aprender aqui neste curso. Aprenda e domine a linguagem C. Além de nós aprendermos a linguagem C, nós vamos estar aprendendo estas técnicas básicas de programação. Ok? Estamos indo ao fim do processo de instalação do template relativo à linguagem C dentro do Microsoft Visual Studio. Aguardamos alguns instantes até que ele encerre este procedimento que está ao final. Muito bem, setup completed. Ele foi modificado com sucesso, vamos fazer close. Então isto é o processo em que nós estávamos no menu File New Project, em que eu tinha escolhido o Visual C++, e ele agora, quando eu cliquei OK, ele teve necessidade de instalar os templates necessários para construirmos programas na linguagem C. Então, agora está pronto, está disponível para que a gente possa trabalhar nesta linguagem. Então, foi necessário, essencial, que na primeira vez em que nós fôssemos usar o Visual C++ para escrevermos nossos programas em linguagem C, houvesse a necessidade da instalação destes templates que aqui estão apresentados. Então, eu não vou fazer um projeto novo agora, vou deixar para a próxima aula, porque esta aula já ficou bastante extensa. Então, deixamos para a construção do primeiro programa em linguagem C na sequência da nossa aula. Até mais!